Olha, a minha obra é uma obra de literatura brasileira contemporânea. Eu costumo dizer que eu sou muito influenciado pela rua. A minha literatura nasce da rua, nasce da observação de situações, de personagens. Eu sou um andarilho, eu sempre gostei dessa literatura que dialoga diretamente com as pessoas na rua. A minha literatura não nasce em gabinete, eu não consigo ficar em casa me inspirando. Eu tenho que ir para a rua e colher algumas coisas que necessariamente vão ser transformadas pela imaginação em literatura. Porque se eu fizesse a transcrição direto daquilo que eu observo, daquilo que eu ouço para as páginas, eu estaria fazendo jornalismo e não fazendo literatura. Então necessariamente tem um trabalho da imaginação que barganha com esses elementos reais, então se transforma em literatura. Eu comecei como contista, porque eu fui forjado na década de 70, onde a literatura brasileira foi dominada pelo conto, o gênero preferencial foi o conto. Então eu aprendi a escrever conto. Então quando eu comecei a escrever, no final da década de 70, eu tinha algo como 16 anos, quando eu comecei a ter a ambição de ser escritor, foi natural que eu partisse para o conto. O problema foi descobrir que na década de 80 a coisa tinha mudado, e o conto era maldito perante os editores. Eles queriam romances, principalmente romances históricos. Então eu levei mais 10 anos para publicar o meu primeiro livro de contos, que se chamava As Fomes de Setembro. Na sequência, eu publiquei, acho que uns 4 anos depois, eu publiquei um livro chamado Miss Danúbio, que aí ele já nasce também de uma outra coisa. Eu saio um pouco, eu vou visitar as fronteiras, e aí aparece de forma mais evidente a influência do meu trabalho como repórter, sobretudo como repórter policial. Então, para um escritor que é um observador da realidade, o trabalho de repórter nesse sentido foi essencial. Eu segui publicando contos, eu publiquei mais um volume de contos, chamado O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, em 99. E então eu iniciei o que eu chamo de um ciclo de textos mais longos. Eu publiquei O Invasor, Cabeça Prêmio, e um livro, meu romance, o último romance que eu publiquei, que se chama Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. O que acontece com a minha literatura? A minha literatura ela nasce de duas coisas. Ela nasce na necessidade de expressão e do fato de eu gostar muito de literatura, eu gostar muito de ler. Então, naturalmente, para mim foi natural o processo de eu gostar de ler me transformar em escritor. O que eu tenho como objetivo? Na verdade, é apenas ter prazer e tentar, na medida do possível, compartilhar com algumas pessoas as histórias que eu penso, imagino ou recebo de alguma maneira da vida, e acho interessante compartilhar com mais pessoas. A gente costuma dizer que o livro mais importante da gente ainda não foi escrito, é aquele livro ainda que a gente vai escrever. Da mesma forma que a maioria dos escritores não tem uma preferência particular por um livro. Sempre dizem que é como filho, você gosta de todos por igual. Eu acho isso bastante verdadeiro, porque mesmo que você renegue um livro, a sensação que eu tenho é que você não poderia chegar em outros livros se não tivesse passado por aquilo. Tudo são etapas do caminho. Você necessariamente tem que passar por todos os livros para chegar naquele tal próximo livro que seria o seu melhor. Eu não tenho um trecho em especial, eu não tenho um livro em especial, eu tenho um momento em especial. O momento em que eu deixei de escrever aparentemente sobre mim mesmo e passei a escrever sobre pessoas que não existiam. Esse para mim é o momento em que eu me torno escritor, em que eu deixo de fazer ali textos que tinham um caráter confessional, até, imagine, eu escrito em forma de poemas, e passo a escrever coisas sobre pessoas que eu não conheço, sobre universos que eu nunca vi, nunca tive nenhuma experiência com esse universo. Então eu percebi que eu estava usando a literatura para reconhecer o mundo, para chegar em outro lugar. Então nesse momento em que eu desconheço aquilo que eu estou escrevendo por completo, eu julgo muito importante dentro da minha obra.